Meus queridos irmãos, hoje é o nosso culto de ensino, nosso culto da palavra, e nós estamos felizes pela sua presença aqui esta noite para aprender da palavra de Deus. Eu convido os meus irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Nós iremos ler a partir do versículo de número 20. Os irmãos podem permanecer sentados como estão. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem pode, diga amém. Amém. Queridos, existem assuntos na Bíblia que são difíceis de compreender. E esses assuntos, eles precisam também ser estudados. Nós não podemos passar a nossa vida cristã vindo para a igreja querendo apenas aquilo que é facilmente compreendido. A palavra de Deus nos diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, em todos os textos da Bíblia há uma edificação para nós. Existe edificação nos Salmos. Eu sei que você já foi edificado pelo Salmo 91, Salmo 23, Salmo 46, Salmo 1. Existe edificação nos livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nas histórias de Moisés, nas histórias de Jacó,
de José, de Abraão, de Isaque. Nos livros históricos eu sei que você já foi edificado com o testemunho de Ana, de Samuel e de tantos outros personagens da Bíblia. Hoje nós vamos dedicar alguns minutos para a gente conhecer um pouquinho a respeito da escatologia. E nós iremos nos conservar nesse tema na próxima quarta e também no culto de ceia. Teremos 3 ministrações nesse tema. E eu quero iniciar dando aqui o conceito de escatologia. Já está aí na nossa mídia, na projeção. E eu gostaria que os meus irmãos lessem aí o conceito de escatologia. A gente precisa também entrar nesses assuntos. Esses assuntos também nos edificam. Então vamos lá, eu vou contar até 3 e vocês leem em alto e bom som o conceito de escatologia que está projetado aí no telão para os meus irmãos. Combinado? Então vamos lá. 1, 2, 3. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Continuando. É a doutrina que estuda o plano profético de Deus para o futuro da humanidade. Então repita comigo aí. É a doutrina que estuda o plano profético de Deus para o futuro da humanidade. Abra a sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19. Preste atenção ao que diz esse texto. Tem tudo a ver com o que nós estamos iniciando o estudo. O texto diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Quem pode, diga amém. Amém. Pedro diz aí que nós fazemos bem em estar atento à palavra dos profetas, às profecias. E ele compara essa palavra profética como uma luz que ilumina um lugar escuro. Em outras palavras, quando nós olhamos para esses assuntos da Bíblia, Apocalipse, Daniel, quando nós olhamos para o sermão profético de Jesus, para esses temas a respeito do futuro da humanidade, nós não olhamos para esses assuntos para a gente passar a noite sem sono, ou até mesmo tendo pesadelos. Nós olhamos para esse assunto para termos esperança. Você poderia repetir comigo? Diga assim: nós olhamos para os assuntos proféticos, para termos esperança. Graças a Deus, para termos esperança. Quando nós nos agarramos à palavra profética, irmãos, isso aí aumenta as nossas convicções. Nós estamos olhando para a eternidade através da Bíblia, e nós sabemos para onde nós estamos indo, e isso alegra o nosso coração. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. As pessoas que não têm Jesus, quando morre alguém, quando morre um parente, existe assim uma incerteza a respeito do que vem depois da morte. Aí alguém às vezes se refere ao que morreu dizendo assim: esteja onde estiver. Ora, olha a falta de convicção, né? Esteja onde estiver. Outro diz assim: que Deus o coloque em um bom lugar. Perceba que nas entrelinhas dessa frase existe uma incerteza.
Agora, quando morre um servo de Deus, temente a Deus, até a notícia quando a família dá é diferente. A família diz assim: foi recolhido às mansões celestiais. Oh, glória ao nome de Jesus. Passou para estar com o Senhor. Oh, irmãos, coisa boa é ter esperança em Cristo Jesus. Quem pode glorificar a Deus por esta esperança? Aleluia. Tem alguns crentes que usam até a expressão promovido. Meu parente, minha parente foi promovido ao céu, promovido às mansões celestiais. O apóstolo Paulo, quando ele se referia à morte, ele usava, irmão, uma linguagem associada a algo que todo mundo gosta, que é dormir. Quem gosta aqui de dormir? Me dá um sinal aí, quem gosta de dormir? Dormir é bom, restaura as forças. Vocês gostam de dormir? Todo mundo aqui gosta de dormir. Aí Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele está falando do sono normal? Ele está falando da morte. Mas ele usa a linguagem dormir. Aquilo que o ser humano mais tem medo. Naturalmente todo mundo tem medo da morte. O apóstolo Paulo pega isso que é tão assombroso e passa na linguagem de algo que todo mundo gosta, que é dormir. Isso é sinal que o crente em Jesus Cristo tem esperança. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Eu me lembrei agora de Billy Graham. Billy Graham disse assim: um dia vocês vão ouvir a notícia que Billy Graham morreu. Não acreditem, pois eu estarei vivo e apenas terei mudado de endereço. Glória ao nome de Jesus. No dia 21 de fevereiro de 2018, Billy Graham partiu para a eternidade. E o seu neto Will postou nas redes sociais dizendo: o meu avô, o evangelista Billy Graham, saiu da terra dos mortos e foi para a terra dos vivos. Bendito seja o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Então, quando você olhar para o Apocalipse, você está olhando para as nossas convicções, para o nosso futuro, para as convicções que nós temos a respeito do futuro da igreja. E nesse nosso primeiro contato aqui hoje sobre escatologia, eu gostaria que nós colocássemos o nosso olhar no livro de Daniel. Geralmente quando se fala no futuro, arrebatamento, grande tribulação, enfim, o futuro da humanidade, a gente já pensa logo no automático, a mente já vai para o Apocalipse. Mas o livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel e me diga quantos capítulos tem em Daniel. Tem alguns que não precisam nem abrir, né? Já disseram aí. Mas abra aí a sua Bíblia em Daniel. Abra a sua Bíblia em Daniel. Dê uma olhadinha aí. São quantos capítulos? 12 capítulos. Olhe para cá. Os 6 primeiros capítulos são históricos, com uma observação do capítulo 2, que é quando Daniel recebe a interpretação a respeito do sonho que Nabucodonosor teve a respeito daquela estátua, cabeça de ouro, peitos de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés, parte de ferro, parte de barro. Então no capítulo 2 de Daniel é na parte histórica, mas também tem uma visão profética. Capítulo 4 é história, capítulo 5 é história, capítulo 6 é história, mas do capítulo 7 até o 12 é literatura apocalíptica. São profecias. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Então Daniel é subdividido em 2 partes. A primeira parte é história, e a segunda parte, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 é profecia. Glória a Deus. A visão do capítulo 2, ela é esclarecida no capítulo 7. Porque a visão do capítulo 2 fala de 4 impérios mundiais, representados por cada material da estátua. Ouro, Babilônia. Aí vem o império Medo-Persa, representado pela prata. Aí vem o império grego, representado pelo bronze. E por último o império romano, representado pelo ferro. E o barro representa um reino, um império que ainda vai se levantar.
que é o império do anticristo. O império do anticristo. Perceba que o anticristo, ele tentará fazer uma aliança. Daqui a pouquinho nós vamos ver em detalhes essa aliança. E essa aliança vai falhar. E o reino do anticristo, o império que ele vai levantar, vai ser destruído. Daniel viu no capítulo 2 uma pedra cortada, sem auxílio de mão, que acertou os pés da estátua, e a estátua foi destruída. Preste atenção. Capítulo de número 7 é o mesmo tema, é o mesmo assunto, só que Daniel tem a visão, ele vê 4 animais. Primeiro animal, ele vê um leão com asas de águia, e as asas são arrancadas, e aquele animal perde a força, representa o império da Babilônia em declínio, perdendo a força. O segundo animal que ele vê é um urso, está na Bíblia, se está na Bíblia serve para a sua edificação. Quem está ligado no culto, diga glória a Deus. O segundo animal que Daniel vê no capítulo 7 é um urso, e esse urso está com 3 costelas na boca. É o império Medo-Persa, que subjugou 3 nações: Babilônia, Lídia e Egito. Perceba que a visão do capítulo 7 é mais detalhada. Até os países, as nações que o império subjugou, é visto na visão através das 3 costelas na boca do urso. O quarto animal que Daniel vê é um leopardo, com 4 asas, 4 cabeças. Representa o império grego de Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande declinou, morreu, surgiram 4 dos seus generais e dividiram o reino, dividiram o império. Por isso que o leopardo tem 4 cabeças: Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Eles dividiram o reino e deram continuidade. Está na visão de Daniel, um leopardo com 4 cabeças. E o último animal que Daniel viu foi um animal muito feroz, esquisito, estranho, 10 chifres na cabeça, e aparecia um chifre pequeno que rompia outros 3, e esse chifre tinha olhos, tinha boca e falava grandes coisas. Para alguém que não tem costume em ler, às vezes parece assim algo estranho, algo sem sentido, mas é a palavra de Deus e é para a nossa edificação. Amém ou não amém? Então, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento.